Pedi para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Meu nome é Noêmia Pedroso dos Santos, com 86 anos. E onde que a senhora nasceu? Carazinho, era distrito de Carazinho. Esse eu tenho no registro ali. A senhora lembra o nome do distrito? Não, Hoje é outro município. eu sei que eu tenho no... Não sei onde é que botei. Não, se a senhora não lembrar, não tem problema. Faz parte da Faz memória parte, a gente não lembrar algumas coisas. Pois é, né? A gente vai ficando mais velha, mas vai ficando mais... Né, E a mas... senhora morava lá com seus pais. Sim, sim. Depois nós viemos embora pra cá, nem sei, eu era pequena, né, aquele tempo, né, também não sabia. Sei que depois nós viemos pro Braga, lá do Pedro Garcia, que primeiro era Capinzal, né. Agora eles mudaram para Pedro Garcia. Nós moramos lá também depois. Meu pai e meus irmãos sempre trabalhavam em serraria. Eles tinham uma serraria lá no Braga. Tinha, era do patrão, né, do Pazini. Vocês viram falar nos Pazini que tinha no Braga. Então eles tudo trabalhavam, né. Era três irmãos que trabalhavam e o pai trabalhava com as criação, né, puxava tora. Cansei de ajudar ele, né, porque não tinha, os guris trabalhavam, eu ajudava ele. E a senhora saberia dizer mais ou menos com que idade que veio pro Braga? A senhora era criança? Não tem nenhuma recordação não disso? Tem. Da mudança? Não tem. Mas a senhora já era nascida? Sim, sim. Do Braga. Mas era criança? Nós era tudo... Era três irmãs, 4 irmãos nós era. Tudo era, né, também. Mas nós batalhamos também para viver. E nasceu algum depois aqui no Braga? Não. Já veio todos os filhos lá de Carazinho? Todo de Carazinho, né, todos eles, E a senhora se recorda se o seu pai e a sua mãe, por que eles decidiram se mudar e vir para cá? Não, isso também não sei por quê. Porque aquele tempo eu era pequena ainda, daí não... E lá onde a senhora morava, a senhora não lembra? Também não, Não me lembro. Qual que era o nome dos seus pais? O pai era Nestor Martins Pedroso. E a mãe era Rosalina Bonato. Depois ela se assinou o nome dela com Pedroso. A mãe é dos Bonato. Donato? Bonato. 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 É italiano? Mas olha, o finado meu avô era gringo e a finada minha avó era lemoa. Daí, mas acho que ninguém falava assim, porque não... Mas era... E a senhora conheceu seus avós? Conheci. Da parte da mãe eu conheci, da parte do pai eu não conheci. A senhora lembra o nome deles? Da pai da mãe era Francisco Bonato. E ela era Albertina Bonato. E onde que eles moravam? Os seus avós? Morava lá em... Como é que... Pra lá da Guarita, que tinha a serraria do Pazini, onde é que eles trabalhavam, né? Que eles trabalhavam lá e tinham os irmãos, os tios trabalhavam na Guarita e depois eles iam pro Braga, os piá trabalhavam. E os seus avós vieram junto nessa época? Não, eles não vieram, não. Eles ficaram, depois faleceram, né, também.
Aonde eles faleceram? Mas eu acho que lá também. Naquele tempo a gente não se lembra muito, porque a gente era pequena ainda. Era... Mas os seus avós moravam lá em Carazinho? Morava em Carazinho. E daí vieram pra cá depois? Uhum. É, nós morávamos em Carazinho. Eu tenho ali na... Mas veio a sua Acho que tá em cima da cama lá que eu tirei, Andressa. Ele dava uma olhada daí. O que? A senhora tem um documento? Não, meu registro. Ah, o seu registro. Acho que eu deixei em cima da cama lá, eu tava campeando lá. Mas veio daí não só a sua família, veio os seus tios, os seus avós. É, vieram depois pra eles cá? começaram, daí vieram tudo. Daí vieram tudo pra cá. É. A senhora não lembra a cidade aqui? Ai, agora É não... Tenente Portela, Braga, Esse não me lembro. Iraguaí. Depois de Tenente Portela, a senhora acha? Mas eu não sei. Portela. Portela é velho também, né? Eu acho que é. Tem a Miraguaí, né? Depois Portela. É. Portela, que daí nós levamos ele lá em Portela, né? Mas não, também não adiantou, né? Aquela vez. Dos seus avós. Os meus avós também não me lembro. Aquele era só da parte da minha mãe, né? Mas. O que a senhora se recorda deles? Como que eles eram? Já era muito bonzinho. Mano. Depois eles ficaram no Braga, né? E daí a minha avó ficou sozinha, né? Daí eu vinha posar com ela. Lá de cima, perto do seminário, né? Que é o seminário, agora não é mais seminário, agora é Fazenda Esperança, né, Andressa, lá agora, né? Daí trabalhei lá nas irmãs também. A gente foi trabalhando. Lá onde a senhora morava tinha um seminário. Tinha. Tem onde é que agora não sei, nem perguntei pros guris mais, porque eu também não fui. Era o seminário, lá eu trabalhei. No seminário eu trabalhei. Com as irmãs, né? Tinha, lavar roupa, né? Porque eles tinham o colégio dos crianças, né? Criança não, piazedo, né? Era o colégio só dos piá. Daí eu trabalhei lá. Junto com os padres. Junto com os padres? Com as irmãs, tinha a parte dos padres, tinha da igreja, tinha da cozinha onde que nós trabalhávamos, né? Lavatório de roupa, né? Tinha tudo. Mas tinha os padres e as irmãs, eram os dois? Tinha os padres, Tinha. Agora não me lembro se era 1 ou 2 padres que tinha. Isso faz muitos anos já. Mas estudavam lá meninas e meninos? Não, é só guri. Só guri? Só guri, só guri. A senhora lembra se eram franciscanos, qual que era a ordem religiosa? Não, acho que não, acho. Acho que era... Não era, acho. Porque a gente só trabalhava, né? A gente fazia. Os franciscanos usam aquela bata, aquela roupa toda marrom com a corda. Ah, não. Mas não. Eu sei. Eu não conheço lá essa região. Ah, não conhece? No Braga ali? E a senhora falou que hoje é Pedro Garcia. Pedro Garcia é no Capinzal. Onde é que era o Capinzal? Que eles diziam Capinzal, né? É Pedro Garcia. E o Braga depois do Capinzal vai pro Braga, vai para outros lugares. E Pedro Garcia fica em Braga. Pedro Garcia é no sítio. No sítio lá em Capinzal, que diz, né? Pedro Garcia. Porque lá tinha, né? Gente, sim, que vinha de fora, gente rico, né? Daí tinha tudo, botava serraria, botava, né?
E o pai e os meus irmãos sempre trabalhavam nesse serviço deles, era esse serviço. Sim, mas a localidade Pedro Garcia hoje é Braga. Eu acho que é Braga, é Braga. E os seus pais? Eles trabalhavam... O pai era puxador de tora, parceiraria do Pazini, né, do patrão. E a mãe, ela também ajudava, às vezes fazia... Porque daí nós tínhamos que cuidar os criação, né, botar, arrumar coxo por coxo, botar mandioca, o rastoio de milho. Então daí nós, é o nosso serviço, né. E quando o pai chegava com os caroção e com os boi, né? É só tirar e botava na... Trabalhavam com agricultura? Plantavam? Criavam animais? Não, nós não tínhamos. É só dos... E quando a senhora era criança, quais as suas primeiras recordações de morar lá no Braga? As olha... Agora você me apertou. É que nós ficávamos só em casa também, não saía, né? Não, a mãe e o pai também gostavam que a gente ficava em casa, né? Não ia parte nenhuma quase. Só quando os irmãos iam em algum lugar, né? Assim, de noite, né? Daí eles levavam nós. Era 4, Pedroso. Eram 4 irmãos? É. Não, irmãos são o Enio, o Ivo, o Good, o Loi. 4 irmãos. E a senhora tinha irmã? Os irmãos eram 4 também, né? Não, a Milha, a Neuza e a Nelci. 4 irmãs. 4 irmãos e 4 irmãs, Mas da sua infância, a senhora se recorda de alguma brincadeira? Ai, brincadeira. Eu me recordo que eu ficava com a minha professora, ela me queria muito bem, eu também queria bem ela, só não sei como é que era o nome dela. Daí, de meio-dia, ela parava numa casa lá no Braga, no Capinzal, daí ela ficava no colégio, né, ficava ali, daí eles traziam almoço ali. E eu sempre ficava com ela, eu era companheira dela, toda a vida. O nome dela era Coradina. Mas eu também não sei, acho que também não, muitos anos, né? Aí nós moramos no Capinzal. E a sua casa ficava longe da escola? Não. De onde é que eu ia lá com a professora? Não, ficava pertinho, bem pertinho. E como que foi o seu tempo de escola? A escola eu fui pouco, por causa que nós viemos para o Braga ali, nós morávamos no Capinzal. Daí eu queria estudar, mas daí eu já estava muito de idade, né? Daí não estudei também. Nenhum dos meus estudou, só o Fernando, né, eu acho que estudou só, acho que os meninos acho que estudaram, mas não, só estudaram. Assim. A senhora estudou até que série? Segunda, acho. Segunda. Não deu pra... A senhora lembra de ir pra aula? Como é que era o trajeto? Ia junto com os vizinhos? Era pequeno, era bem pertinho, né? Aquele tempo, uns que tinha caderno e outros tinha aquela... Como é que diz? Que escrevia com giz, depois podia pagar. Como é que era o nome daqueles... Tipo uma lousa de pedra? Que a gente escrevia, não tinha... Escrevia, né, o que botava no quadro, botavam ali, a gente escrevia, né, depois podia pagar, né, porque era de giz. Mas era tipo uma pedra. Sim, tipo uma pedra, tipo uma pedra. Dali a gente escrevia, depois eu pagava.
Não era todo mundo que tinha caderno. Não, não era, não. Os mais, né, aquele tempo a gente também não podia comprar, né? Era bastante gente. Aí era pouco. É. E a senhora gostava da sua professora? Gostava. E ela era muito querida. O nome dela era Coradina. Ela ficava, né, no meio-dia lá, e daí ela, onde é que ela parava, vinha pertinho, trazia comida ali. Eu ficava com ela. Muito. Me dei muito com minha professora, bah. E ela morava ali perto da escola? Ela parava numa casa ali, não, ela não era dali, era de lá de... perto ali, mas ela não morava no Braga. E merenda, a senhora lembra se serviam na escola ou se a senhora levava de casa? Mas, olha, merenda naquele tempo, acho que não tinha, acho. Eu não me lembro mais, mas às vezes nós levava, né? O que levava? Pão. Botava pão, botava um pedaço de... Botava melo, botava aquele marmelado, né? Sempre nós tinha uma merendinha para levar. Mas era sofrido aquele tempo. Não era fácil. E na sua família, os seus pais não incentivaram muito o estudo? Não. A mãe era contra, ela não queria que estudasse, né? Daí nenhum deles estudou daí. E o que a senhora aprendeu na escola no pouco tempo que a senhora esteve? Conseguiu aprender a ler, escrever? Ler, escrever, sim. Mas conta de bastante, sim. A gente vai... Fizemos. Minha professora era muito boa também, muito camarada ela era. Mas daí depois, quando nós fomos pro Braga, daí não quis, porque daí a gente já era mais grande, né? Daí não... E os seus irmãos também iam na mesma escola? Não, eles não... Naquele tempo eles não iam. Não. Não. Eu tinha... Mas trabalhavam, depois também foram tudo pro Pazine lá, trabalhar, né? Eles trabalharam tudo. Depois que nós fomos pro Braga, daí... Tudo eles trabalharam na serraria, né? De serratório. Mas depois que vocês vieram de Carazinho, sempre moraram no mesmo lugar lá em Braga? Não, nós moramos no Capinzal. Lá que é o Pedro Garcia agora, né? Depois de lá nós viemos pro Braga. E foram pra vila? Foram pro Braga, fomos pro Braga. Que era vila na época? Sim. É porque o pai foi toda a vida, ele trabalhava em serraria, mas arrastando, puxando tora, né? Lá no Pedro Garcia, lá que tinha o chefe lá, que era o Garcia, daí nós levava, quando não ia a comida, nós ia lá levar, né? Eu tinha mais as irmãs, né? Tinha os piá. Depois de Pedro Garcia, daí a senhora foi morar na cidade de Braga? Daí nós íamos pro Braga, E quem que eram os seus vizinhos lá em Pedro Garcia? Mas agora... Sobrenomes das famílias? Tinha bastante vizinho. Tinha uma professora que trabalhava lá ele era de Campo Novo, mas ela trabalhava ali, né? Tinha o Valfrido Diniz, tinha comércio ali. Tinha os que tinha negócio também ali, o pé era do Pércio. Tinha tudo quanto é coisa ali, tinha salão, tinha igreja, tinha tudo. Daí depois nós fomos pro Braga, daí os guris acharam, o pai achou serviço ali, então nós fomos.
Daí ficamos ali até depois que... Depois que a senhora veio pra Redentora. Depois Depois de casada. Depois de casado que eu vim para Redentora, E por que a senhora veio pra cá? Seu marido era daqui? Ele era do Sítio Santo. Sítio Santo é da Bobina, como diz a avó, né? Que era... E eles eram daqui de Redentora? Não, do Sítio Santo. Também é Braga. Sítio Santo é do Braga, pertence para Braga, né, Andressa? Não, para Redentora? Ah, para Redentora pertence. Tinha o vô e a Bobina, Que são seus sogros. Meu sogro, Uhum. E lá em Pedro Garcia chamava Capinzal. Capinzal, agora... Tinha muito capim. Muito capim. Agora é Pedro Garcia. E lá era uma vila quase, tinha tudo. Tinha tudo, tinha sim. Tinha salão, tinha igreja, tinha comércio depois ele foi embora para Bicaco, não sei se vive ainda, já não sabe mais, né? O Valfrido Denis, que tinha o mercado no Braga. Daí tinha o Zeca. O Zeca também já faleceu, né, Adriessa? O Zeca já morreu, né? O Zeca também tinha o salão daqui. Tinha no Capinzal também. Tinha os comércios lá, tinha... E a senhora ia na igreja com seus pais? Eu ia. Mas ia com as professoras que davam a catequese. A senhora fez a catequese? Eu fiz tudo que era de igreja, eu fiz. Batizado, crismado, tudo. E os seus pais iam também? A senhora ia com a sua família? O pai e a mãe era difícil, eles ficavam mais... Mas nós ia sempre, nós frequentávamos a igreja. E como é que era a sua casa nessa época? Que morava com seus pais? No Braga? Não, do Braga era uma casa, nem era nossa, porque daí nós morava, o pai cuidava das criação, né? 12 criação, daí nós morávamos na casa que era do Pazini, que era o patrão. A casa grande, uma casa alta que nós morávamos. Depois nós viemos pro sítio, eu acho. Daí a gente nem se lembra mais. Mas nós morávamos no Braga. E a senhora lembra de acompanhar o seu pai lá na serraria? Sim, eu trabalhava com ele. Ele ia com um caroção e eu ia com outro. Nós ia no mato buscar tora, daí nós trazia. Botava lá na serraria, no estaleiro que se faz, né? Um estaleiro. Mas eu trabalhei com o pai também. Só que nada, não era da gente, era dos patrão, mas nós trabalhamos, O primeiro trabalho era ir tirar madeira no mato. Tirar madeira no mato, E como que fazia para tirar a tora? Que fazia assim, ó, botava 2 pau aqui, assim, e daí botava as toras, encostava o coração ali, botava ali as toras, né? Daí ia empurrando, até cair em cima do coração, pra levar pra serraria. Mas usava o que? Um serrote? Um serrote? Não, as toras já estavam prontas, só tava no desestaleiro, né? Daí era assim o estaleiro. Daí vinha e botava aqui, daí só empurrava, ela caía em cima do coração. E já estava derrubada? Já estava, sim, já estava. E quem que fazia a derrubada? Agora derrubada? Era com serrote que faziam isso?
Eu não, Derrubavam a madeira? eu não me lembro se agora Porque eram árvores grandes. Sim, árvore grande, sim. É. Não Sei que devia o ser fácil Pazini, de ele tinha pessoas. mais pessoas, né, que trabalhavam, só que eu ajudava o pai só a puxar as toras para a serraria, né. Nós pegava do estaleiro, que diz estaleiro, né. Dali eles botavam as toras, nós carregávamos as nossas carrocinhas, né, tinha gaiota, esse que nós bota a tora, daí nós trazia no Braga, trazia ali, encostava lá na serraria e colocava. Mas daí a serraria morava todos meus irmãos. Trabalhavam, né? Era o Enio, o Ivo e o Gude. Eles trabalhavam tudo na serraria. Tudo com o Pazini, né? E o pai puxava a tora e eu ajudava ele, né? Porque daí não tinha quem ajudar ele, né? Daí eu sei o que era ajudante dele. A senhora ajudava a transportar do mato Do mato pra serraria. Uhum. E lá na serraria, o pessoal fazia as tábuas. Fazia as tábuas, né? Daí botava ali, no meio da serra, daí fazia. Eu mal me lembro, eu ainda tenho um pouco de lembrança daquele tempo. É. E tinha muito mato nessa época? Lá não tinha tanto, só pra banda do Capinzal, que vem pra banda do seminário, ali, ali era bastante mato. É. A senhora ajudava a sua mãe em casa também? Ajudava a mãe, daí ajudava o pai e a mãe. Qual que é a melhor lembrança que a senhora tem da sua mãe? Mas olha, tudo porque, né, a gente não esquece, né, daquela nós tínhamos que estar ali, ó, ela era... E os seus pais, eles eram naturais de Carazinho? De Carazinho. Casaram lá? Casaram lá, E eles faleceram onde? No Braga. Primeiro foi o pai, Depois foi a mãe. Faz tempo? Mas olha, faz uns quantos anos, eu nem me lembro quantos anos faz, agora não tem nem... Faz muitos anos já. A senhora lembra de ter aprendido a fazer alguma comida que a sua mãe lhe ensinou? Sim. E comida, sim. O que ela cozinhava? Ela cozinhava arroz, feijão, massa, batatinha, como é que é? Mandioca. Daí, às vezes faltava um que não tinha vindo do serviço, hein, quando estava tudo em casa, né? A panelinha dele ficava em cima do fogão. Aquele tempo era fogão de lenha, né? Daí tinha ali, botava ali, deixava a panelinha ali. Tempo pão. Fazia em panela de ferro? Panela de ferro. Aquele tempo era. E deixava as coisas penduradas assim perto do fogão? Casca de laranja, folhas de chá? Aham. Nós tinha sempre. E salame. Salame, e a carne. Não sei como é que hoje, né? Tudo tem que ter geladeira, se não bota, ela não estraga, né? E como é que de primeiramente não? Às vezes eu também estou pensando, né? Que a compradeira de carne sempre era a mãe que ia comprar carne. Daí tinha uma dispensinha, né? Daí ela pendurava ali, ficava ali, botava um pano de prato por cima, né? Ficava 2 dias assim, bem boa. Mas agora tu compra uma carne, se tu não bota da geladeira, ela estraga, não. Foi. E também guardavam as carnes em lata de banha. Lata de banha, Quando matava um porquinho, daí a carne ficava junto na banha.
Depois, quando queria, quando precisava, né, tirava. Pegava uma escumadeira, daí tirava de dentro e botava na panela. Mas em casa tinha porco, galinha? Tinha em casa? Tinha, mas pouquinho, nós dois não criamos. Tinha horta também, para baixo onde é que era, tinha onde é que os criação iam, né, que o pai botava tudo à noite para dentro não deixava lá fora na invernada. Porque senão cedo, quando ele ia trabalhar, os criação, os que iam, ele pegava para botar na canga, né? Então eles não estavam lá para sair, o potreiro era grande. Daí ele ficava tudo na estevaria. Né? Tinha 12 estevarias. E aquilo era limpada todo dia. Tirava, o pai pegava e botava. Saía trabalhar, né? Ele ficava limpando. A senhora ajudava a tirar leite? Ajudava. Uhum. Só que tudo não era nosso, era dos patrão, né? Mas davam vaca, nós tirávamos leite, né? Davam os... E quem que era o patrão na época? O patrão do meu pai era o Santo Pazini. Já é falecido. Daí tinha o cheiro dele, que era o Abrilino. Aquele também, ele era... Mas... Daí nós... Tinha uma irmã minha que trabalhava também, com a dona Maria Pazini. Ela já era velhinha, já assim, bem... Daí... E a sua mãe, ela falava alguma coisa sobre essa origem alemã e italiana? Não. Não, depois ela ficou meio fora. Daí ela não parava em parte nenhuma. Nós trazia pro sítio, ela quando queria ir para Braga tinha que pegar e levar ela. Lá no Braga, ela quando não ficava quase, ela ficou meio fora quando morreu. Não sei se foi um dos filhos, um dos meus irmãos. Ela ficou meio fora da cabeça. Mas depois ela... eu nem me lembro quantos anos já faz. Mas ela não contava dos pais dela? Sim, os pais dela nós conhecemos, tudo nós conhecemos. Contava, sim. Só que eles moravam na Guarita lá e ela veio morar pro Capinzal. Quando ela depois fomos pro Braga. Ficamos no Braga até. Mas ela falava que o pai era italiano? Aham. Ela falava italiano? A mãe não. Mas os vô falavam. E o seu pai não falava dos pais dele? Não. A senhora não conhecia? Não. Esse eu não conheci. Não conheci. Morreram lá em Carazinho, a senhora acha? Porque nós éramos de Carazinho, né? E daí tudo eles eram de Carazinho. A senhora não lembra qual é o distrito? Era o segundo, terceiro, quarto? Mas acho que primeiro, eu acho, não sei. Eu sei que é distrito de Carazinho. Era o 7º distrito. Não. A gente achou o seu documento. Ah, achou, filha? Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Tá feio, meu. 7º distrito de Carazinho. 7, né? Pois é. E como que a senhora conheceu o seu marido? Mas, olha, foi num baile. Foi num baile. Nós íamos nos bailes com os irmãos, né? A mãe tinha que ir com os irmãos, e daí com a outra irmã também que eu tinha. Daí naquele baile nós se achamos lá, mas não... Daí fomos dançar, fiquemos. Até hoje não, agora já morreu já.
É, Até o fim da vida. até o fim da vida, é. E esse baile foi aonde? No Braga. Tá no Braga, é. Agora acho que nem tem mais aquele salão lá, né, Andressa? Ali na frente tem pra cada igreja, no lado de cada rua. Acho que não tem mais. E ele morava lá perto? A senhora já conhecia? De Ele? criança, não? Ele morava no Sítio Santo, aqui embaixo, pra lá do Bombardella, é. Eles moravam ali, toda a vida eles moraram ali, é. E daí ele só foi lá no baile. E ele ia nos bailes, é. E nós se achamos lá e fiquemos. E como é que eram os bailes? Os bailes era bem bom. Era bem... Aquele tempo era, né? Tinha... Cada quadro tinha seu par. É. E que estilo de música que tocava? Mas olha... eles tocavam tudo com ter. Bandinha? Até dos... Como é que era? Do Pellets, né? E que era o conjunto que eles tinham. Como é que era o nome? O Sony Pellets. Eu me lembro alemão, mas... Mas é mais estilo bandinha, estilo música gaúcha? É, mas era gaúcha, é sim. É. O baile era um violeiro, um gaiteiro. Um violeiro, um gaiteiro, é. E o salão ficava perto da sua casa também? Não, o salão ficava, você não sabe, no Braga, né? Em frente à igreja, ali, ó. Onde é que era? Agora não sei o que é ali, não fui mais no Braga também. Lá onde é que era o salão de primeiramente. Era perto da igreja, então. Era perto da igreja, é. Tinha a rua, né? Daí tinha a igreja. Era salão de alguém privado ou era da comunidade? Não, era de umas pessoas, é. De umas A pessoas. senhora não lembra o dono do salão? Mas olha... Não me lembro, não. A senhora ia com seus irmãos no baile? Aham, ia. Com os irmãos. Eles tinham, cada um tinha sua namorada, né? Tinha só um que era casado, os outros tinham namorado. Que são 4 irmãos com 4... 3 irmãos com 3 irmãs. Daí tem uma irmã minha que é casada com o irmão delas. Então são 4 da mesma família com 4... Agora... Os seus cunhados são irmãos. Agora tenho só Nelci, né? A minha irmã. Nós éramos entre 4 irmãs. Daí ficamos em 2. Daí... Mas não eram irmãos do seu marido? Eram de outra família? O Miguel, esse, colega... Não eram irmãos do seu marido, os seus cunhados? A senhora falou que eles eram irmãos, os cunhados e cunhadas. Sim, era o... Mas não é da família do seu marido? Não. É outra família? Outra família, é. Era outra família, é. E qual que era o nome do seu marido? Eduardo. Eduardo Borges dos Santos. Mas eu chamava ele só de Edu. De como? De Edu? O nome dele mesmo é Eduardo. Tipo um apelido. Malha, malha. Um apelido? Apelido era Male Male. Male Male. Male Male. Ah, Por quê? porque primeiro ele bebia, ele tomava os tragos dele. Daí ele dizia, ô Male Male. E ficou, né, Andressa? Tudo chama do Male Male. Mas Chamava as pessoas agora. tinham muito apelido antigamente. Tinha. Às vezes nem sabia o nome. Nem sabia o nome, sabia por apelido, é. Tinha uns nomes bem diferentes. Que diferente, não sabia como é que é o nome dessa pessoa, gente não sabia, né, como é que era. Só por causa do apelido, né.
É. E lá onde a senhora morava, quando era criança, não contavam histórias de lendas Não. pra assustar, que tinha bichos e não tinha medo nessa época? Falava só no lobisomem. Lobisomens falavam. Fiquem quieto, que hoje é dia do lobisomem. Que era sexta-feira, sempre diziam, né? Nós ficava tudo quietinha. A história do lobisomem contavam muito na nossa... E diz que existia. Diz que existia, diz que virava, né? Diz que sexta-feira, os antigos que sempre eles falam, né? Falavam que sexta-feira era o dia deles. Então eu já assustava, ó, fiquem quietos, porque hoje é o dia sexta-feira é dia do lobisomem. E as crianças ficavam com Mas medo. ficava tudo com medo, Deus o livre. E naquela época, morando no meio do mato, No meio do mato, nós morávamos no meio do mato. não tinha luz. Não tinha luz naquele tempo, era só velhinha. De querosene, que a gente comprava querosene, né? E escuro tudo. E era nós que morávamos lá em cima lá naquele pissigueiral, que não tinha luz, não tinha nada. Eu ficava, às vezes eu saía, vinha para o doutor e eu ficava com as crianças iam dormir. Eu ficava naquela escuridão lá fora, sentada lá no canto. E alguma vez a senhora ouviu algum barulho, alguma coisa que ficou com medo? Eu fiquei com medo um dia que eu estava sentada lá na porta, né? As crianças foram dormir, né? Daí, não sei se tinha lua. Me passa pro canto, como daqui, eu acho que ali, pro canto da casa, coisa branca. Mas eu acho que era um lebrão, eu acho. Mas aí sim, entrei pra dentro, não fui mais lá fora. Eu ficava, ele saía, eu ficava, né, até. E as crianças eram tudo pequenas, iam dormir. A senhora viu um bicho grande. Eu vi um bicho desse tamanho, passou por aí. Eu sempre conto, é verdade, pura verdade. E as crianças eram tudo pequenas, daí iam dormir, né? Os gurias. É que diziam que o lobisomem era tipo um cachorro grande. Pois é, né? Dizia, mas naquele tempo já não tinha luz. Era velhinha, não enxergava nada, né? E por lá debaixo da nossa casa, assim, era puro pissigueiral que tinha, né? Bastante pissigueiral, então não se enxergava nada. E por isso que essas histórias de lendas também tinha medo. Tinha medo, tinha medo. E de assombração. Assombração também, minha nossa Deus. O medo. Tinha pessoas que às vezes em alguma picada passavam. Verdade. Passava em algum lugar, olha. Mesmo lá, nós morávamos no sítio lá também. E parece que a gente, Deus, ele parece que enxergava coisa, Deus livre. Nós moramos tempo no sítio, né? Depois nós saímos de lá. Alguma coisa a gente se lembra. E do lobisomem não dizia que era o 7º filho homem? O lobisomem diz que é. E a mulher 7 também, daí ela é bruxa. Os antigos que falavam, né? A gente diz porque os antigos sabiam tudo, né? Mas tinham que ser 7 filhos. 7. Sete só guri, né? Um era... Deus livre. Mas não podia, tinha que ser 7 encordoado. 7 encordoado. Não podia ter filha, mulher, tinha que ser o 7. O 7º era o... Agora daqueles não sei. Não, olha, as histórias, pá. Meio contar uma história primeiro, de lobisomem. E de ouro enterrado, a senhora nunca ouviu? Do quê? Ouro enterrado. As pessoas diziam que tinha ouro enterrado aqui na nossa região.
Pois é, né? Tinha gente que procurava, cara. Procuravam sim. Uhum, procuravam. Onde é que nós fomos uma vez? Eu não me lembro, que nós estávamos tudo picado, ó, assim, era campeão do ouro, né? Não me As lembro. pessoas sonhavam. Sonhavam, né? Olha, tal lugar tem ouro, lá no tal lugar foi enterrado ouro, foi botado, foi porque primeiro eles enterravam, né? Primeiramente. Não tinha banco. Não tinha não, aquele tempo não tinha, né? Isso a senhora lembra de ouvir essas histórias de ouro? Se eu me lembro de ver, sim, eles contavam dos ouro. Contavam, e daí tinha... Onde é que nós morávamos? Não sei onde é que nós... que levantava aquela bola, né? De cair, levantava. A gente ficava com medo, né? Nós morávamos também primeiramente lá no sítio, lá no fundo da bolsa, que diziam. O medo foi grande na vista vida. Bah. Era tipo uma bola de fogo? É, tipo da bola de fogo, é. O que diziam quando aparecia isso? Dizia que era mãe de ouro. Já a mãe de ouro caiu lá em tal lugar. E essa bola não é o boitatá. Mas essa acho que não. Boitatá também. Diz que existe. É, diz que existe. Essa bola que via... Essa que via, ela levantava e caía no outro lugar. E aí diziam que aonde caía... É, onde caía tinha ouro. É. Mas o boitatá é outra coisa. E eu acho que o boitatá já é outro, é. Porque o boitatá que contam também é uma bola de fogo. Pois é, né? E também falava essas histórias para assustar as crianças, né? Sim. Que Mas... tinha o velho do saco. É, o velho do saco, é. Nós tinha o tanque de lavar roupa bem pertinho do nosso... Aqui que nós morávamos no fundo da bolsa lá. Era bem pertinho. E daí de noite tinha piazeiro, tudo era pequeno ainda, né? E tava só nós, só eu com eles. E eles começaram de brinquedo, de folia, né? E dar risada. E eu disse, ó, gurizada, fiquem quietos, porque hoje é dia do lobisomem. Meu Deus, quando eu vi aquele barulhão lá fora, lobisomem, certo? Tava escutando. Primeiro, até os livros que falavam, tá lobisomem, tá louco. E a gente daí tinha medo. E não sei se era cachorro que estava brigando e que caíram dentro do tanque. O tanquinho era pertinho, tinha uma vertente, né? Daí vinha a vertente, vinha no tanque. Às vezes. E a senhora lembra de quando a senhora era criança de alguém lhe assustar assim com essas histórias? Não, esse eu não me lembro. E a senhora já ouviu alguma história sobre a Revolução? Que teve os chimangos, os maragatos? Primeiramente a gente sabia, mas agora, né, quando nós morávamos no Sítio Santo, que tinha, né, aquela vez aí, mas eu não me lembro também mais. Sua família, os seus pais não se envolveram nessa revolução? Não. E aqui teve algum local que a senhora sabe que teve algum combate, alguma coisa? Mas eu acho que não. Que na região de Campo Novo lá teve bastante... Teve combate, né? Eu acho que essa região também teve histórias da Revolução. Que tinham, né? Eles passavam nas casas para o pessoal ir para a guerra, né? Ah, aquele tempo, né? Acho que é o tempo dos seus pais, dos seus avós. Dos pais, sei. Eles nunca contaram essas histórias. Não, eles não contavam. E qual que é a primeira lembrança que a senhora tem de Redentora? Qual foi a primeira vez que a senhora veio para cá? Quando nós íamos morar? Qual a primeira vez que a senhora veio para Redentora? Mas olha, até nem...
foi depois de casada. Depois de casar. Mas a senhora teve alguma vez aqui antes disso? Veio alguma vez pra cá? Não, acho que nós vinha quando tinha criança doente, daí nós vinha trazer aqui no hospital. Que tinha hospital ali, agora não tem mais, né, Andressa? É, tinha um hospital ali, daí nós trazia. Essa minha menina, ela é muito doente, né, a Lete. Então daí nós vivíamos pra lá e pra cá com ela, levando ela para benzer, às vezes, porque ela tinha pasmo, né, deu pasmo nela. Diziam pasmo, agora não é mais isso que dizem, né. Mas primeiramente era os antigos, só diziam, né. Agora, daí por isso que ela fica aqui, né, ela fica junto ali. A casa dela é essa aqui. Só que daí eu tô sozinha, ela também tá, e ela sempre desse jeito, então... Daí vocês moram uma do lado da outra? Uma do lado da outra, uma do lado da outra, daí... E quem morava em Braga vinha pra cá então, porque aqui tinha hospital. Tinha hospital. Braga não tinha. Braga não tinha. Uma vez tinha, depois eu acho que fechou, era pra lá, até nem sei. Mas uma vez tinha lá, me lembro que tinha. Depois também a gente casou, não foi mais, é difícil a gente sair, né? Nunca mais saímos quase. Mas ficamos em casa. Porque... E aqui também era sua vizinha, sua sogra, que morava aqui perto? Não, ela morava aqui, ela morava no Sítio Santo. A minha sogra morava no Sítio Santo, Lá nós morávamos perto dela. Quando nós morávamos lá, mais perto. É que moramos em quantos lugares lá no Sítio Santo. Depois resolvemos de vir pra... Não tinha serviço, nós éramos bastante, nós tínhamos que trabalhar, daí, né, pra bastante... Daí viemos tudo, começou a trabalhar, né, e agora, tudo. E Sítio Santo falavam por causa da família Santos? Por causa da família, era só santo. Só santo. Era poucos os que não eram santo. E aí os seus sogros faleceram lá? Faleceram. Faleceram, né, Andressa? Os dois, né? Que nós somos, não. O vô, ele era muito brincalhão com a gente, judiava da gente, assim, incomodava, né? Ele era... A avó já era mais séria, mas o vô era... Como que era o nome deles? Juvencio, dos Santos Sobrinho. E ela? Felizmina Borges dos Santos. E como que foi o seu casamento? O casamento foi bem, fizemos o casamento na igreja, fizemos no civil, fizemos no Sítio Santo ali, daí que tinha o salão da minha irmã. A sua irmã tinha um salão? Tinha. O João Pedro, o finado João Pedro, os dois são mortos agora também. Eles tinham um salão no Sítio Santo. Daí o vô, meu sogro, tinha loja, né? Boliche, tinha mercadoria, tinha tudo, né? Fazenda, negócio de comida, né? Era comerciante. Daí como o Edu, ele era doente, ele tinha problema nos pulmões. Daí ele que cuidava pro vô. Depois fecharam. Daí não tinha mais. Tinha salão, tinha tudo quanto é jogo, campo de futebol tinha ali também. Depois o pessoal foi saindo, né? Uns para Braga, outros para Redentor, e daí ficou pouco pessoal. E o casamento foi em Redentora? O meu? Casei em Redentor, mas daí nós fomos no Sítio Santo, que nós ficamos
Fazer a festa. Fazer a festa no Sítio Santo. Né, ficamos daí não sei quanto tempo no Sítio Santo. O salão era bem pertinho onde é que tinha a nossa casa que nós ia morar, né? E a sua irmã que tinha o... Tinha o salão, Como é que era o nome dela? Similda. E ele era João Pedro. Qual o sobrenome dele? Ele é Borges dos Santos. Mas são os parentes. Os parentes do seu marido. O João Pedro, irmão. Eles eram entre quantos irmãos, né, Andressa? Você tem que se lembrar também, eu sei. Capaz? 7? 7? O Dergide, o Miro, o Aleixo, o Cristiano, o Gripino, teu vô. 7. Um deles era lobisomem. Ah? Qual é, será? Não, é verdade que falavam, né? Primeiramente. Mas era só homem? Se fosse só homem, 7, daí tinha que um batizar o outro. Os antigos, primeiramente, né? Era... Tinha que batizar o quê? Batizar, um ia batizando o outro irmão. Irmãos e padrinhos. Pra ficar o padrinho. Mas era só filho homem que eles tinham? O final do vô, no negro, tinha uma filha e mulher. Por isso que não foi lobisomem. É só a Eva, né, Andressa? E dela nasceu no meio ali. Era. Agora, esses dias, ela veio passear, ela mora aqui, ela também é viúva, morreu já o marido dela. Mas ela mora aqui na Redentora. E já era município aqui quando a senhora veio? Acho que não. E Não. a senhora veio pra cá, aqui onde a senhora mora hoje? Aham. Daí, viemos pra cá. Daí tinha... Daí não foi feito essa casa, que daí aquela casa, daí foi desmanchada e foi feito. Daí tinha a avó da Andressa ali, que ela que morava ali, né? O Biso. Hã? A Bisa. Já bisa, avó. Como é que era o nome dela? Antonina. Antonina. Ela morava ali, agora tá a filha dela ali morando. Não, vó. Filha ou é neta? Filha. A Paula. Filha da avó Eva. Filha da avó Eva, Antonina é mãe da avó Eva. É. E a Paula é filha da avó Eva. Mas aqui é um lugar, sabe, muito legal, muito bom, assim, não tem... E como que foi evoluindo aqui ao longo dos anos? Quando a senhora veio pra cá, como que era? Mas era só, acho que tinha umas 2 ou 3 casas, só não tinha nada aqui. Nada mesmo. Tudo aqui era matinho. Aqui não tinha nada também. Tinha uma casa aqui, uma casa velha, né? Que morou, a colega que morou ali. Depois, agora daí, lá agora mora a negra, minha filha ali. E aqui mora um vizinho também. Mas temos tudo perto. Tem só um que mora longe. O resto, família, mas tudo perto. E a senhora escolheu daí ficar em Redentora? E eu, sim, Redentor. Aí fiquei. E o que Redentora significa na sua vida? Mas olha, um lugar bom, lugar ótimo, lugar quieto que nós moramos, lugar tudo. E como que a senhora se sentiu hoje relembrando essas histórias? Apertou o coração. Mas a gente, né? A gente pensa que é. E a gente é curioso também, a gente quer saber os detalhes. Sim, né? A gente fica assim. A senhora se sentiu bem relembrando essas histórias? Senti, Deus ali.
Muito bem, muito boa, pá. Coisa boa, pá. Vi que a senhora falou em benzedores. É. A senhora ia nos benzedores? Não, nós não ia, nós quando a Lete, essa minha menina, que ela não caminhava, nós levamos ela uma vez no Capinzal. Lá tinha benzedor. Lá tinha um benzedor, mas isso aí quando ela era pequena, né? Depois não levemos mais. A senhora não lembra o nome dele? Não me lembro. Faz muitos anos, a gente não se lembra. A senhora quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus filhos e netos que depois vão poder ver essa entrevista? Quer deixar uma mensagem para eles? Sim, mas daí... A senhora pode falar? Ai, meu Deus. O que é que eu falo? Finalizar, como que a senhora quer ser lembrada por eles? Pois é. Dressa, o que é que eu falo? Fala que vem do teu coração. Hã? Fala que vem do teu coração. É eles assistirem mais. Como é que é? Que eu agradeço? Agradecer a família, agradecer vocês que vieram aqui. Para mim foi um prazer receber vocês aqui. É isso aí. E fica aí a história da sua vida para seus filhos e netos conhecerem um pouco mais da sua história. Ah, pois é.